Gente, continuando a nossa aula, a gente vai retomar de onde a gente parou. Acompanha comigo, ó. Quando a gente vê o ciclo trigonométrico, ele é a régua das rotações. Você começa a girar aqui desse pontinho, no sentido daqui para lá é o positivo, no contrário do relógio, o anti-horário é positivo e o sentido horário é o negativo. A família de um arco é formada pelo próprio arco, bate e volta 180 menos ele, bate e volta 180 mais ele, bate e volta 180 menos ele, certo? Esse daqui era bate e continua, né? 180 mais ele. Aí a última coisa que eu te falei foi que para achar o sinal do seno, o seno é sem sono, você olha na vertical. Já cosseno é cossono, cossono você deita, você olha no eixo deitado. Então, por exemplo, se o ângulo tiver aqui, o seno você olha em pé, pum. No eixo vertical, essa parte é positiva, porque está para cima. Então, esse seno é negativo. Já se você olhasse esse número aqui, por exemplo, esse ângulo aqui, o seno dele você procura seno sem sono em pé. Bateu de ponta cabeça, é negativo. O seno é negativo. Já o cosseno é deitado. Então, por exemplo, se você pegar esse cara aqui, cosseno, cossono, deita. Pum. Só que ele vai deitar nesse ponto aqui, que é um ponto negativo do eixo X, né? Ele fica deitado aí, ó, na parte negativa. Para lá é a parte negativa do Y, né? Então, aqui o cosseno é negativo. Já, se você pegar esse carinha que está aqui, cosseno, cossono, deitou, vai deitar na parte positiva do x. Então, o cosseno aqui é positivo, certo? O primeiro vídeo eu tentei fazer um pouco mais devagar, te mostrei lá uma animação e tudo, que é para ver se você consegue entrar aos poucos na sua cabeça. Mas vamos fazer alguns exercícios para você acompanhar comigo. Ó, lá na página 473, a gente vai determinar o seno e o cosseno de 150. Você já está vendo um spoiler aqui no canto, ó, que a gente sempre usa 3 passos. Vamos lá. Quem que é o seno e o cosseno de 150 graus? Primeira coisa, onde que o 150 graus está? Bom, como a gente começa a girar daqui, né? Você vai procurar 150, você vai passar o 90 e andar mais um tanto. Vai chegar tipo aqui, ó. Quase no 180, vai. Você anda quase até chegar no 180. Tá aqui. Aqui tá o 150. Tá, a gente quer o seno do 150, o seno de 150, e a gente também quer descobrir o cosseno de 150. Bom, para isso a gente vai ter que usar alguém que a gente já sabe. Aí eu vou te perguntar, turma, o 150 tá ali, mas ele é da família de quem? Lá no primeiro quadrante. O 150 graus é equivalente a quem aqui do primeiro quadrante? Bom, quem está no segundo é 180 menos, ó. Ele quase chegou no 180 porque faltaram quantos? 30 graus. Opa, o 150 é da família do 30. Como ele é da família do 30, sabe o que a gente pode assegurar? Que o seno e o cosseno deles são os mesmos. É o mesmo seno de 30 e é o mesmo cosseno de 30. Seno e cosseno de 30 você sabe da tabelinha. Em valor absoluto ele é igual, o que muda é o sinal. Para isso que você usa a bolinha, gente. Vai lá na bolinha. Eu quero o seno. O seno sem sono você olha em pé. Pum. Em pé, você vai olhar em pé e vai bater aqui, ó. No eixo vertical, bateu para cima do zero. Isso significa que esse seno é positivo. Então, o seno de 150 é positivo, é igual ao seno de 30, que naquela famosa tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, vale meio. Certo? Então, ó, já vou até colocar aqui, eu ia deixar terminar, mas ó, vou até anotar aqui. São 3 passos. A primeira coisa que você vai ter que saber fazer é onde o ângulo está. Deixa eu fazer assim para você enxergar. Ó. Primeiro, em qual quadrante? Onde que esse ângulo está? A hora que você achar esse ângulo, você vai perguntar de que família que ele é. Depois que você souber onde ele está e de que família que é, aí você só vai ter o trabalho de ter que aprender a enxergar o sinal, como eu já te expliquei agora há pouco. Então, por exemplo, ó, vamos ver o passo a passo com o cosseno de 150 outra vez. Ó.
Então vamos lá, a gente começa. Cadê o 150? Ah, o 150 está aqui, nessa parte aqui escondida, está lá atrás, no segundo quadrante. Tá bom. Segunda pergunta, quem que é a família dele? Ora, o 150 está na família do 30, porque os ângulos que estão aqui no segundo quadrante é 180 menos o principal. 150 é 180 menos 30, que é o ângulo que está faltando aqui para completar, 30 graus, igualzinho. Bom, se ele é da família do 30, porque o seno, o cosseno e até a tangente dele são os mesmos valores em valor absoluto e o do 30. Agora, o que muda é o sinal. Vamos lá, o seno a gente olhou em pé, cosseno, cossono, deita. Pum. Cosseno, cossono, pega o carinha aí e deita. Só que quando você deitar, no eixo deitado, no eixo horizontal, no eixo X, essa parte aqui é parte que tem os valores negativos. Nossa! É a parte que contém valores negativos do x, certo? Isso significa que o cosseno dele é negativo, porque está no segundo quadrante. É o mesmo do 30, só que vai ficar negativo. O cosseno de 30 lá na tabelinha é raiz de 3 sobre 2. Certo? Ó, vamos ver se você entendeu o segundo quadrante. Vamos fazer aqui rapidinho. E se eu pedisse para você, por exemplo, o ângulo 135 graus? Primeira pergunta, onde é que ele está? 135 está aqui, porque ele passa do 90 e é menor que 180, segundo quadrante. Mas 135 é da família do quê? De quem? Adivinha, a gente termina em 5. Adivinha que família que é? 45. Então, o seno do 135 e o cosseno do 135 é o mesmo do 45. Todo mundo da família tem o mesmo DNA, né? Tem o mesmo laço de amor ali. Então, tem o mesmo poesia, tem o mesmo seno e cosseno, tem o mesmo raiz de 2 sobre 2. O que muda é o sinal. Para isso que a gente desenha uma bolinha de qualquer jeito aqui, ó. Não precisa nem de ser bonitinha como eu tinha desenhado antes. Vai lá. Cosseno, cossono, deita. Quando ele deitar, deitou para trás. O cosseno é negativo. Agora, o seno sem sono vai em pé. Pum. Bateu aqui, ó. Aqui é para cima. Para cima é positivo. Então, o seno é positivo, o cosseno é negativo. Vamos fazer mais exemplos aqui, ó. O seno e o cosseno de 240. Primeira pergunta. Vou até deixar ali a colinha, ó. Aonde que o 240 está? Bom, o 240 vai passar do 180 e vai chegar aqui embaixo, ó. 240. Tá. Segunda pergunta. De que família que ele é? Bom, 240 passou do 180. Quantos graus a mais ele tem do 180? 60 graus, então ele é da família dos 60. Se esse cara é da família dos 60, eu falo família dos 60, gente, porque é para ser prático de se lembrar. Isso significa que o seno dos 60, o seno de 240 vai ser idêntico ao seno de 60 em valor absoluto. O cosseno também. O tamanho do seno e o tamanho do cosseno são os mesmos. Seno e o mesmo cosseno de 60. O que vai mudar é o sinal. Agora vamos achar o sinal? Esse cara está aqui, né? O seno sem sono você olha no eixo em pé. Olha no eixo em pé. Pum! Bateu lá embaixo. Bateu lá embaixo significa que o eixo em pé é negativo. Então esse valor é menos o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Lá da tabelinha. Certo? Acho que eu não errei nenhum seno e cosseno ali, hein? Muito bem. E o cosseno? Ora, o ângulo está aqui. O seno você olha em pé. Cosseno você olha deitado. Cosseno, cossono, deita. Só que ele deitou para trás do zero, ó. Deitou para trás do zero é negativo. Vai dar menos o cosseno de 60, que vale meio. Certo? Olha lá. Então, o cosseno você olha deitado, o seno você olha no eixo em pé. Se bateu para cima é positivo, se bateu para baixo é negativo. Certo? Cosseno, se bateu à direita é positivo, bateu à esquerda é negativo. Vamos mais um. O seno e o cosseno de 315. Vamos lá. Sem cola dessa vez, hein? Ih, 315. Onde é que o 315 está? Ixi, está lá na frentona, ó. 315 está quase chegando no 360. Ele não chegou porque faltam 45 graus. Ah, falta 45 graus? Parece que descobrimos a árvore genealógica dele. 315 é um ângulo que vem
lá do 45, ele é correspondente com 45 graus, ele é da mesma família, isso significa que o seno de 315, em valor absoluto, é o mesmo seno de 45, é o mesmo tamanho certinho. Já o cosseno também. O cosseno de 315 também é o mesmo cosseno de 45. O que vai mudar é o sinal. Vamos procurar o sinal? O seno sem sono você olha em pé. Aqui, ó, 315 em pé. Bateu aqui. Opa, mas no eixo em pé essa parte é negativa, está para baixo do zero. Se essa parte negativa está para baixo do zero, o valor aqui do seno vai ser negativo, certo? Ela bateu aqui, foi para baixo, é negativo. Belezes? Agora, e o cosseno? Bom, cosseno, cossono, você pega o numerinho e deita. Pá, deitou. Só que ele deitou para frente do zero. Então, o cosseno é positivo. Ora, mas se o seno é negativo e o cosseno é positivo, então o seno é menos raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45, e o cosseno é mais raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45. Certo? Na família, todo mundo é igual. O que muda é o sinal. Vamos ver então dois casos bem diferentes aqui, para a gente treinar mais um pouco. Ó, o seno cosseno de 750 de menos 60 graus. Faltou encaixar um grauzinho aqui, agora não falta mais. Ó, pronto. Vamos lá, turma. Em primeiro lugar, quem que é o 750, hein? Bom, o 750 é mais do que 360 graus. Se você dividir por 360, vai dar 2 vezes 360 é 720. Para 750 falta 30 graus. Significa que para chegar no 750, você dá 2 voltas completas, você anda mais 30 graus. Então, o ângulo 750 é congruente, ele para no mesmo lugar do 30 graus. Ora, se ele para no mesmo lugar do 30 graus, não precisa nem de quebrar a cabeça sabendo onde é que ele está, de que família que ele é, né? Certamente ele é um antepassado ou um futuro da família do 30. Isso significa que o seno de 750 graus é igual ao seno de 30 mesmo. Que o que o 700 faz é dar uma, duas voltas e parar no mesmo lugar do 30. Então é o mesmo seno e o mesmo cosseno. Por isso o seno vale meio lá daquela tabelinha. E o cosseno de 750 vai valer o mesmo cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Agora, como é que a gente calcula o seno e o cosseno de menos 60? Ih, menos 60 é estranho, hein? Ângulo negativo. Aqui não vai ter muito o que fazer. A gente tem ângulo negativo, lembra? Desenha a bolinha do ciclo, tchá, tchá. 60 graus. Se fosse positivo, se o 60 graus fosse positivo, aí melhorou. Se o 60 graus fosse positivo, você concorda comigo que ele estaria aqui? Só que a gente está falando do menos 60. Menos 60 vai andar 60 graus, mas no sentido contrário, vai parar tipo aqui, ó. Tá aqui o menos 60, porque ele andou 60 graus ao contrário. Agora, gente, o menos 60 equivale a você dar um giro normal de quantos graus, ó? Daqui até aqui embaixo, equivale a dar um giro de 300 graus. Porque é 360, só que você voltou 60, então você para no mesmo lugar do 300, certo? Isso significa que o seno de 60, o seno de menos 60, gente, eu nem preciso de discutir que esse cara aqui é da mesma família do 60, né? É o mesmo seno de 60. E em valor absoluto também é o mesmo cosseno de 60. Só resta saber o sinal. De novo, o seno você olha em pé, mas em pé ele vai bater aqui embaixo, ó, negativo, menos. Menos raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno, cossono deita. Só que ele vai deitar na parte positiva, né? Ali, ó, à direita do zero. Então o cosseno dele é positivo. Mais meio. Beleza? Ó, com muita calma e paciência, com um pouquinho de treino, vai. É só ter um pouquinho aí de perseverança, viu? Você que tem dificuldade. Ih, gente, o que aconteceu aqui? Meu Deus!
Falha técnica. Falha técnica. Aí, pronto. Agora, existem alguns valores que são importantes da gente saber, que são os valores que estão na tabela que você encontra aqui no exercício número 2, que eu não sei por que esses números não estão centralizados, que eu já estou nervoso, pronto, passou meu nervoso. Gente, vamos voltar naquele desenho animado que eu fiz com vocês, olha só. Aqui. Como é que a gente vai começar? Vamos começar aqui pegando o seno de 90 graus, que tal? Ó, vamos procurar o seno. Volta aqui, zerou, pronto. Deixa eu tirar o cosseno. Tá aí, ó. Repara. Eu já vou começar aqui. Tá vendo que aqui o ângulo vale zero? Aqui vai aumentando, né? Ó lá, 14, 10, zerou. Quando zerou, olha onde que o seno está. Quando o ângulo é zero, o seno não está nem para cima nem para baixo. Quando o ângulo é zero, o seno vale zero. Tá, agora vamos procurar o 90. Ó. Girou até o 90. Repara que o seno vai aumentando até chegar lá no máximo. Ó. O máximo seno que o seno o máximo valor que o seno consegue chegar, gente, opa, é o próprio raio da circunferência. O seno de 90 graus vale 1, que é o máximo mais alto que ele consegue chegar, que é o raio da circunferência. Agora, se a gente continuar rodando, ó, o seno vai começar a diminuir. Olha lá, o seno bateu o meio agora, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Quando chegar no 180, ele está alinhado de novo, ó, com o zero. Ele não está nem para cima nem para baixo. Olha lá, ó. Olha aqui o mouse girando. Girou, pum, virou, pá, bateu no zero. Significa que o seno de 180 também vale zero. Aqui eu tô com as medidas em radiano, mas dá na mesma, hein? Já vou aqui entender que você já sabe calcular rápido aí de grau para radiano. Agora, vamos continuar girando, ó. Continua girando e o seno vai ficando para baixo, de ponta cabeça, até ele chegar aqui o mais longe que ele chega, ó. O mais para baixo que ele chega, o fundo do poço para o seno é menos 1. E ele atinge quando ele gira 270 graus, como você vê indicado aqui. Então, o seno de 270 graus de 3π sobre 2 é menos 1. E, por último, quando a gente fecha a volta, e fechou a volta lá, voltou o seno a ser zero, é o mesmo seno de zero. Certo? Agora, vamos tirar o seno e vamos olhar para o cosseno. Gente, quando o ângulo é zero, repare aqui no cosseno, ó, que o cosseno já vale 1. Ele empatou com 1. Essa linha azul, ó, é o raio da circunferência. O cosseno de zero vale 1. Ah, outro detalhe. Lembre-se que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, não é? Se um deles vale 0, o outro tem que ser 1, senão não torna essa igualdade verdadeira. Ok? Agora, vamos ver o 90? Olha só. Vai girando. À medida que você... Opa, não é o cosseno, é o ponto. Vamos girando o ponto. Ó, à medida que eu vou abrindo, você percebe que o cosseno vai ficando cada vez menor? Cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, até que ele zera e começa a ficar negativo de novo, ó. Olha lá, ele zera no 90. O cosseno de 90, portanto, vale zero. Mas se você continuar girando, 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 ele vai ficando cada vez mais negativo até você chegar aqui no 180, em que ele está o mais negativo que ele consegue ficar. No 180, o mais longe que ele consegue ficar é até o menos 1. Agora, continua rodando. Lá no 270, o cosseno, a barrinha azul voltou para o zero. E no 360, a barrinha azul voltou para o 1, que é de onde ela não tinha, estava lá desde o início, né? Voltou ao começo. Então, turma, essas daqui são os valores. Sempre que você precisar, por exemplo, eu preciso do 180, roda a bolinha. 180 está aqui. 180 é valor diferente. Cosseno, cossono deita. O cossono já deitou aqui, não vai mais que isso. O seno, pum, bate lá, não passa daquilo. Né? O seno vai valer zero. É sempre assim que você vai fazer.
Por falar em seno não passa disso ou daquilo, vamos voltar aqui, deixa eu fazer uma observação, ó. Ô, gente, o seno vai ficar preso nessa bolinha. O máximo que ele chega é 1, o mínimo é menos 1. Por causa disso, a gente vai dizer que o seno de um número sempre vai estar entre 1 e menos 1. Opa, ele sempre vai estar entre 1 e menos 1, porque ele sempre vai ficar preso aqui na vertical, ó, de menos 1 até 1. Dali ele não passa. O cosseno também. Ele começa aqui, ó, ele vai de lá até aqui. Ele nunca vai sair da bolinha, ele sempre vai ficar preso na bolinha. Por causa disso, o cosseno de um valor vai de 1 até menos 1. Nunca menos que menos 1, nunca mais do que 1. Afinal, eles sempre ficam ali presos dentro da bolinha, presos dentro do ciclo trigonométrico. Certo? Agora, vamos voltar, depois eu te entrego essas anotações para você ver corretamente. Vamos fazer de trás para frente? No exercício 5, repara que aqui no cantinho tem um spoiler, ó. São 4 passos, nós vamos resolver equações. Aqui eu estou pedindo as respostas em graus, mas se eu estivesse pedindo em radiano, você faz em graus e depois você faz uma regra de 3, né? Ô, turma, a primeira coisa, numa equação como essa, eu quero descobrir quem é o arco que eu coloco dentro do seno que torna essa igualdade verdadeira. Bom, a primeira coisa que a gente faz é tentar isolar o seno. Aqui eu tenho menos 1, eu passo esse menos 1 para o outro lado. Ele vai mais 1. O 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo e a gente fica com seno de x igual a 1 dividido por 2. Agora veja, presta atenção no que está escrito aqui. Quem é o número x que tem seno valendo meio? Esse seno igual a meio te lembra alguém? Lá naquela tabelinha do 2, 3, 3, 2, 1, quem que você conhece que tem seno valendo meio? É o 30 graus. Maravilha. Uma das respostas você já sabe. Então, um dos carinhas que tem seno igual a meio é o 30. Agora, para finalizar, você só precisa de conferir na família do 30 se é só o 30 mesmo ou se tem mais alguém. Então, vamos lá, ó. A gente identifica que isso aqui faz parte da família do 30 graus. Joga lá o 30 graus, ó. Tá aqui. A família do 30 é o retângulo lá que você junta. Agora, atenção. Todo mundo aqui tem seno em valor absoluto valendo meio. Agora, quem tem o seno positivo? O seno sem sono você olha em pé. No eixo vertical, o seno positivo é aqui, ó. O seno positivo é esse valor aqui para cima, certo? Quem vai bater aqui? Tanto 30 graus, que a gente já sabe de cor salteado, quanto esse cara aqui, que na família do 30 é o 150. Significa, então, que a solução dessa equação é o 30 e o 150. Certo? Ó, não tem erro se você seguir a receita básica de resolver uma equação trigonométrica simples. Nós vamos ver as mais complicadas mais para frente. Ó. Primeiro, isolar a função trigonométrica que você quer descobrir. Deixa o seno, cosseno, tangente sozinhos. Depois, a hora que você estiver isolado, vai aparecer um valor como nós fizemos aqui, você vai se perguntar: eita, isso aqui me lembra a família de quem? Aí você vai lá na família do carinha e procura quem tem o sinal que o exercício pediu. Certo? Vamos seguir o passo a passo na próxima? Veja só. Aqui. Vamos seguir esse passo a passo para tentar resolver essa. Ó. Olha lá. Raiz de 3 mais 2 cossenos. Bom, o que dá para fazer aqui, por enquanto, é deixar o cosseno aqui e mandar esses caras para lá. Vai ficar 2 cossenos de x é igual, pulou para lá, menos raiz de 3. Então, o cosseno de x é igual, passo 2 dividindo, menos raiz de 3 sobre 2. Agora, esse cosseno raiz de 3 sobre 2, te lembra alguém? Vai lá naquela famosa tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A primeira linha é o seno, a segunda é o cosseno. Muito bem, eu quero que o cosseno seja a raiz de 3 sobre 2. Aqui, ó. Esse cara aqui é um cosseno famoso. É o cosseno de 30.
isso significa que eu estou falando de alguém da família do 30, certamente é da família do 30 graus. Vamos então descobrir se tem alguém, quem da família do 30 graus que vai me interessar. Ó, girou a bolinha, cruzou, ó, melhorou minha bolinha, cruzou. Eu sei que é alguém da família do 30, então eu vou vir aqui, vou marcar o 30 graus e vou desenhar a família dele. Para decidir quem que eu vou precisar de saber, é só você olhar para o sinal. Repare que o cosseno é negativo, certo? Cosseno, cossono, deita. Então, só que o cosseno é negativo, você vai ter que deitar para trás. Quem deita para trás tem que... Ó, esse aqui deitou para frente, não serve. O que me interessa é esse aqui que deita para trás. Para deitar aqui atrás do zero, ou você deita de cima para baixo, nesse carinha aqui, ou de baixo para cima, nesse carinha aqui. Repara que o 30 nem serve para mim, porque se eu deitar o 30, ele cai nessa parte aqui que é positiva, e não é isso que eu quero. Bom, da família do 30, quem está aqui é o 150, e quem está aqui embaixo é 210. Então, em graus, a solução dessa equação vai ser 150 e 210. Ok? Então, ó, isola o seno, cosseno, tangente. A hora que ele ficar sozinho, você fala, ó, de quem você se lembra lá naquela tabelinha dos decoreba? Aí, pelo sinal, você vai saber dizer quem da família que te interessa na resposta. Certo? Mais uma aqui, eu vou usar uma outra artimanha, ó. Aqui eu tenho cosseno e cosseno ao quadrado. Nesse caso, como eu tenho cosseno ao quadrado, eu vou usar uma artimanha que você viu com o Léo. Eu vou mudar a variável para você enxergar melhor. Então, ó, vou fazer o seguinte. O que você está vendo repetido aí? Eu estou vendo um cosseno aqui, estou vendo um cosseno aqui também, só que esse cosseno aqui está ao quadrado. Se eu fizer o cosseno de x igual a outra letra, por exemplo, c, de cosseno, eu vou ficar dessa equação da seguinte maneira. 2 vezes o cosseno, 2 vezes cosseno ao quadrado, menos 3 vezes o cosseno é igual a zero. Tá vendo lá? Troquei. Claro que você não precisa de fazer isso, viu, gente? Eu estou fazendo só para você enxergar melhor, você que tem dificuldade. Agora você vê que é uma equação do segundo grau e que é fácil, ó, tem letra repetida. Coloca C em evidência. Colocou o C em evidência, da primeira parte vão sobrar 2Cs menos 3 da segunda. Agora, isso aqui é uma multiplicação que está dando zero. Das duas, uma. Ou esse cara vale zero, ou é esse outro cara que vale zero, né? Opa, ou é esse cara aqui que vale zero. Só que 2C menos 3 é igual a zero quando 2C vale 3, ou seja, quando C vale 3 sobre 2. Agora, você lembra que esse C tinha entrado no lugar do cosseno? Era C de cosseno? Muito bem, a hora que eu chego no final da equação, eu descubro aqui que cosseno de x é igual a zero, ou cosseno de x é igual a 3 sobre 2, olha lá. Agora, olha que maravilha. Cosseno igual a 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5. Tem algum cosseno que passa de 1? Lembra, seno e cosseno ficam presos entre 0 e 1. Então, esse aqui está descartado. Esse aqui não serve para gente. Não serve, pois o cosseno sempre é um valor que está entre menos 1 e 1. Ele não pode passar de 1 porque ele não consegue sair da bolinha. A bolinha tem raio 1, o máximo que vai é 1 para frente e 1 para trás. Agora, por outro lado, quem será que tem cosseno igual a zero, hein? Quando é 0 e 1 é alguém especial, alguém diferentão. Vamos na bolinha. Girou a bolinha, cruzou, cruzou. Quem tem cosseno igual a zero? Cosseno, cossono, deita. Quando você deitar, vai ser zero aonde? Vai ser zero aqui no meio. Opa, aqui no meio, ó. Como é aí no meio que vale zero, você vai se perguntar, quem que você faz para cosseno, cossono, deita? Quem que deita para cair ali? Para cair ali no zero, ou você deita de cima para baixo, ou você deita de baixo para cima.
Então, para cair aqui, só tem essas duas opções, ou é de cima para baixo ou de baixo para cima. Isto significa, portanto, que as respostas são esse ângulo aqui, que é o ângulo de 90 graus, e esse aqui de baixo, que é 270. Então, as soluções dessa equação são o 90 e o 270, e fechou, mais nenhuma. Turma, você já percebeu, né, que para esse tipo de equação vai complicar quando aparecer um seno, cosseno e tangente que não está na tabelinha que você costuma decorar do 1, 2, 3, 3, 2, 1. Quando aparecer cosseno ou seno valendo 0 e 1, faz o desenho e se orienta, certo? Agora, para terminar, mais dois exercícios rapidex aqui, ó. Vamos fazer esse daqui, ó. Seno menos cosseno vale meio. Seno de x menos cosseno de x vale meio. Quanto que vale seno ao quadrado mais seno vezes cosseno? Ora, turma, aqui você tem uma conta de seno menos cosseno. Pensa comigo. Qual que é a relação que você sabe que existe entre seno e cosseno mesmo? A relação que há entre seno e cosseno é que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado sempre vai dar 1. Então, isso aqui foi informação do exercício. Isso aqui é algo que você tem que ter consigo, né? Que você tem que saber de cor e salteado. Agora, como que você faz para relacionar o que o exercício te deu com a informação que você já tem prévia? Ora, pensa comigo, você tem seno e cosseno. Para que apareça o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado, basta você elevar isso aqui ao quadrado dos dois lados, né? Parece aquelas primeiras aulas de fatoração que nós fizemos, ó. Vai aparecer o quadrado de uma subtração, que é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Do outro lado, meio ao quadrado dá 1/4. Agora, olha quem é que apareceu aqui. Aqui apareceu bonitinho, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x, né? Não pode esquecer o x. Pula esse 1/4 para cá, vem menos 1/4, igual. Pula todo esse menos 2 seno cosseno para o outro lado. Vai mais 2 seno cosseno. Você viu aqui que eu nem mexi, porque seno vezes cosseno é exatamente o que o exercício tinha pedido para mim. Agora, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado sendo do mesmo ângulo, é sempre o mesmo resultado, 1. 1 menos 3 menos 1/4 é igual a 2 vezes seno x cosseno x. Vou fazer a continha dessas frações aqui, ó. O MMC é 4, dividido por 1 dá 4 vezes 1, 4, menos 1. Igual a 2, 2 senos cossenos. 4 menos 1 vai dar 3, então eu vou ficar com 3/4 é igual a 2 senos vezes cosseno. Multiplica cruzado, vai ficar 4 vezes 2, 8 seno x cosseno x. É igual a 3 vezes 1, 3. Então, seno x cosseno x, que é o que o exercício queria, vai dar 3 dividido por 8. Exatamente como está marcado na alternativa da letra C. Ok? Olha lá, gente, para você ter uma visão mais geral aí da resolução. Então, de novo, isso aqui, essa primeira informação, exercício que me deu, isso de laranjado é algo que nós já precisamos de ter conosco. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado sempre dá 1. E sempre que você precisar relacionar umas coisas assim, é sempre seguindo a mesma ideia aí. É só você fazer elevar ao quadrado para você poder ter ideia, né, de aparecer a expressão que você já tem que saber. Tudo bem? Ó, nem parece, hein? Mas nós já vamos agora para o último exercício que falta. Exercício número 3, que você já está vendo aí que tem 2 modos de fazer. Vamos começar? Olha só. Sabe-se que o seno de x é 5/13 e que o x é um ângulo que está entre 90 e 180. Isso aqui é 90 graus, isso aqui é 180 graus, eu acho que fica mais fácil pensar em graus que a gente está mais acostumado. A partir disso, ou seja, a partir do seno, determine o cosseno.
Veja só, acabei de dar a dica do outro exercício, hein? Tem seno e tem cosseno. A relação fundamental da trigonometria diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado sempre tem que dar 1. Como aqui eu sei que o seno vale 5/13avos, eu mando aqui 5 está para 13, né? Ao quadrado, seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, eu vou ficar com 25 por 169 mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, o cosseno ao quadrado vai ser 1, pulou para lá, menos 25 sobre 169. Faça um MMC aqui, vai ficar cosseno ao quadrado de x é. O MMC de 1 e 169 é 169, por 1 dá 169. Opa, muito apertado aqui. 169 menos 25. Então, eu vou ficar com cosseno ao quadrado de x igual a 144 dividido por 169 e, por fim, o cosseno de x é. Opa, não se esqueça, ó, quadrado vai para o outro lado como mais ou menos a raiz de 144 por 169. Então, o cosseno de x vai ser mais ou menos raiz de 144, 12. Raiz de 169, 13. O único problema é que agora eu tenho dois cossenos, um positivo e um negativo. Mas olha só, volta no enunciado. Essa informação eu não tinha usado ainda. Ó. O x é um número que está entre 90 e 180. Ora, como o x pertence ao segundo quadrante, o x está lá, ó, entre 90 e 180. Ele está em algum ponto por aqui. Gente, em algum ponto por aqui, você vai procurar o cosseno, cossono, deitou. Vai deitar para trás. Isso significa que o cosseno dele é negativo. Menos 12 sobre 13. Certo? Então, ó, uma maneira é essa que você acaba de ver. Se eu te der o seno e pedir o cosseno, é só substituir na relação fundamental que ele sempre sai. Mas uma maneira mais rápida é você pensar assim. Ó. Veja só. O exercício tinha informado que o seno do ângulo era 5 por 13 e ele também tinha informado que x era um ângulo do segundo quadrante, que estava entre 90 e 180. Mas, gente, pensa comigo. O seno de um arco, de um ângulo normal, ele não é cateto oposto sobre hipotenusa? Ora, se esse seno é 5 por 13, a gente pode entender muito bem que a gente está falando de um triângulo retângulo. Está aqui o angulinho que a gente está falando. Aí, um triângulo retângulo, né? Se o cateto oposto por hipotenusa é 5 por 13, eu posso muito bem entender que o cateto oposto é 5 e que a hipotenusa pode ser 13. Agora, gente, se você olhar desse jeito, fica fácil de você achar quem é o cosseno. O cosseno desse ângulo, cosseno de x, gente, eu estava usando alfa aqui, mas não é alfa não, é x. Desculpe, ó. Para achar o cosseno de x é só você fazer o quê? Cateto adjacente por hipotenusa. O problema é achar ali quem é o cateto adjacente, certo? Errado, porque é super fácil. Para você achar o cateto adjacente, é só você fazer um Pitágoras aqui rapidex, ó. Manda um Pitágoras aqui, ó. Cada um no seu quadrado, comece pelo maior lado, que é 13. 13 ao quadrado é y ao quadrado mais 5 ao quadrado. Vai dar 169 é igual a y ao quadrado mais 25. Já vou adicionar aqui direto, turma, que o y vai ser 12. Então, esse valorzinho aqui vale 12. Como eu estou interessado? No cosseno do x, é só fazer cateto adjacente, que é 12, pela hipotenusa, que vale 13. Mas isso eu só posso fazer por um detalhe. Esse ângulo, gente, está entre 90 e 180. Como é que eu consigo colocar ele dentro de um triângulo? Não existe.
Na verdade até existe, mas tipo, não fica tão simples de fazer. Não dá para você usar seno e cosseno tradicional, não é? Mas até dá. Se você escrever essa expressão no início, ó. Em valores absolutos, ou seja, se a gente estiver falando lá daquele triângulo retângulo original, tudo bem. Só falta finalizar. Como x é um número que pertence ao segundo quadrante, o cosseno dele é 12 por 13. Só que como ele está lá no segundo quadrante, está aqui, cosseno cossono deitou, vai deitar para trás, o cosseno é negativo. Pronto. Muito mais rápido do que a resolução anterior e o resultado é exatamente o mesmo, olha lá. Aqui eu acredito que a parte que demora é esses jogos de frações que a gente tem que resolver, que isso daí atrasa a conta, né? Mas em valores absolutos fica tudo bem mais rápido, né? Você joga o seno, joga o cosseno e fecha. Agora repara tudo que a gente falou até aqui, a gente acabou usando. Tudo, tudo. E por que não tá vendo? Aí, voltou. Tudo. Olha só. Recapitulando, a gente usou nessa aula teorema de Pitágoras, usamos seno, cosseno, não usamos tangente porque a aula não é de tangente. Usamos os ângulos notáveis 1, 2, 3, 3, 2, 1. A gente também não usou grau para radiano, mas apareceu nas entrelinhas da aula, né? E essa parte nova aqui que você viu hoje, que é a relação fundamental da trigonometria, desculpa, achei aqui, ó, e o ciclo trigonométrico. Não se esqueça, para completar seu resumo, para você poder tirar um print bem bonito, ó, só faltou anotar aqui nessa parte do resumo que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de qualquer número, opa, se for o mesmo número, né, sempre vai dar 1. Fechando isso, a gente fecha essa aula. O seno sem sono você olha em pé, cosseno, cossono você olha deitado. Quando você pensar em pé deitado, fica mais fácil para você se localizar quem é positivo e quem é negativo. E já pode mandar bala aí nos exercícios, tá bom? Esse é o módulo introdutório. Na próxima semana a gente vai continuar falando sobre tangente, que tem bastante coisa a ver com esse, para só depois, lá na frente, a gente resolver equações trigonométricas um pouco mais difíceis, tá bom? Gente, bons estudos. Mais uma vez, muito obrigado por prestar atenção até aqui nesse vídeo. E bons estudos outra vez, acho que é a quarta, quinta vez que eu falo para você. Até semana que vem.